Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando entendemos nossos sentimentos, descobrimos a diferença que Jesus faz na nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a entender os nossos sentimentos, as coisas elas começam a ficar mais fáceis. Por exemplo, quando você sente frio, você sabe que você tem a necessidade de colocar uma blusa, porque isso afasta aquele sentimento de frio de você, e o frio causa desconforto. Da mesma forma, quando nós sentimos fome, você sabe que você precisa comer, por quê? Porque existe um desconforto. Se você está num lugar onde o cheiro é ruim, ou de alguma forma aquilo te embrulha o estômago, o que você faz? Você acaba saindo de perto. Então os nossos sentimentos, eles nos ajudam a proteger do mundo que nós vivemos. Então nós sabemos a solução de cada sentido que nós temos. E aqui vem o primeiro ponto. E quando eu sinto medo? E quando eu sinto tristeza? E quando eu sinto ira, raiva? E quando eu me sinto sozinho? O que esses sentimentos eles estão indicando? E qual seria a solução que eu precisaria buscar? Quando nós não entendemos que existem espíritos, e esses espíritos e a presença deles na nossa vida é o que determina o que nós vamos sentir, fica difícil você conseguir espantar esses sentimentos de dentro de você. Porque no natural, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar os nossos sentimentos, nós vamos observar o que existe à nossa volta e encontrar um culpado, como se a frustração por algo que eu gostaria ou imaginasse fosse a razão daquele sentimento. Por acaso alguém escolhe sentir ansiedade? Por acaso, se você quisesse se sentir feliz, você poderia falar, agora eu quero sentir feliz? Não. Por acaso, se você tivesse com frio e pensasse, eu não quero sentir mais frio, iria adiantar? Não iria. Então, os nossos pensamentos, eles precisam de uma ação para que eles passem, ou de uma correção. Então eu preciso me adaptar ao que está acontecendo. E nós temos uma alma que ela tem fome e sede de amor. Só que se nós não conhecemos o que é o amor, ou conhecemos? Deus é o amor. Só que se eu não sei que Deus é o amor, eu vou achar que aquela sede e fome de amor é o quê? É a falta de alguém. E aí nós interpretamos a falta de Deus com uma palavra, estou me sentindo carente, estou me sentindo sozinho. E começa aquela cruzada pelas redes sociais hoje em dia, e você tentando olhar as qualidades, as virtudes, aquilo que te atrai, aquilo que te excita, aquilo que pode trazer algum tipo de vantagem, aquilo que você acha bonito, aquilo que você acha feio, se a pessoa tem as mesmas, entre aspas, qualidades ou gostos que você, porque você gosta de viajar, você é uma pessoa da natureza, você é isso, e você, e você, e você, mas dentro de você existe aquela dor. Uma dor que só passa quando você bebe, ou quando você fuma, ou quando você usa uma droga, ou quando você toma remédio, ou quando você está falando mal dos outros, ou quando você está se distraindo. Aí essa dor passa. Mas quando você deita na sua cama, que existe um silêncio generalizado, aquilo te aterroriza, atrapalha até o teu sono. Então, nesses momentos que nós não entendemos os nossos sentimentos, nós começamos a fazer coisas para ver se eles passam. Comer, por exemplo, tem gente que fica compulsivamente comendo, acabou de comer, já está comendo um negocinho, e fica o dia inteiro beliscando as coisas. E hoje ela olha no espelho e vê que
alguma coisa não tá certo. Porque antigamente não era assim. É que talvez hoje você tenha mais pessoas para colocar a culpa disso, né? A culpa é sua. A culpa é sua. Sempre a culpa vai ser nossa. Enquanto nós colocamos a culpa nos outros, não existe reconciliação com Deus, porque é perdoando que se é perdoado. Se a gente vai lá em Provérbios 23, versículo 29 e 32, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Então nós estamos olhando nesse provérbio que Deus ele vem detalhando alguns sentimentos que nós sentimos. E o que esses sentimentos eles estão indicando? A presença ou a ausência de Deus? Você consegue ver Jesus nessas palavras? Quando você ouve o que eu vou ler, vai te trazer esperança? Ou você está vendo uma pessoa que ela está sofrendo? Uma pessoa que ela está em depressão? Quem é que grita de dor? Bom, se existe dor é porque existe algum tipo de incômodo. Quem é que sofre? São todos aqueles que estão longe da presença de Deus. É como se nós vivêssemos num país muito frio. Tá nevando lá fora e eu não tenho nenhuma roupa para me aquecer. O que acontece? O que acontece nessa situação? Eu vou ficar morrendo de dor, porque o frio ele provoca dor. E quando acontece alguma coisa na nossa vida, às vezes nós perdemos o controle de nós mesmos. Você já gritou com alguém? Você acha que a gente grita porque a gente está feliz? Ou a gente grita porque está doendo? Nós não conseguimos controlar certos tipos de coisa. É a mesma forma quando nós estamos com fome. Conforme nós vamos ficando com fome, nós vamos ficando irritados. Nós vamos ficando intolerantes. Então, os nossos sentimentos, eles estão ali dizendo: alguma coisa está errada. Alguma coisa não está bem. Não adianta só você aquecer o corpo, não adianta só você comer, não adianta você estar num lugar disso e daquilo, porque isso não garante que você vai se sentir bem, porque o bem que nós sentimos é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, se você vê alguém gritando de dor, se você vê alguém descontrolado, berrando, saiba que essa pessoa, ela tem uma alma que está com fome. E o Senhor nos ensina: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, todos esses sentimentos ruins, é como se a nossa alma tivesse com fome e ela está dizendo: eu preciso que você ore, eu preciso que você busque ao Senhor, eu preciso da presença do Criador aqui comigo. É como se a nossa alma sentisse saudade de Deus. Para quem são as tristezas? Para quem? Para quem? Para as pessoas que estão com Jesus? Ou para as pessoas que não estão? Então, novamente, o mesmo sentimento. Eu gosto de usar a minha vida como testemunho, não para falar ou para afirmar nem nada, mas porque eu prestava muito atenção no que eu sentia a ponto de fazer poesias e escrever isso. E isso para mim era a forma que eu, entre aspas, desabafava. Então eu sabia muito bem como a tristeza se manifestava, eu conhecia muito bem qual era a forma que ela fazia me pensar, como ela diminuía o pior dos seres humanos, a pegar a minha vida e dar o significado de nada, onde dava vontade de tirar a própria vida, ou para não sentir esse sentimento de cortar o próprio corpo. Então esses sentimentos, eles são muito pesados. E para quem são as tristezas? São para aqueles que não acreditam ou não aceitam a vontade de Deus. Esse é o sentimento que vai ocorrer quando nós não aceitamos as coisas como elas são.
Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ser evitados? Olha como tudo isso vem se manifestando no nosso corpo. E às vezes a gente encontra alguém que está com o olho vermelho, ou seja de chorar, ou seja porque encontrou o Bob Marley, né? O dia inteiro, tá ali escondidinho, ele só... Quando eu vejo uma pessoa bebendo, mas não de forma social, porque não tem nada de errado na bebida, o problema é o relacionamento, já que eu não canso de falar, mas se você não sabe conviver com isso, se você tá te tirando, tira 100%. Se você não sabe controlar, é melhor não ter. Mas quando eu vejo uma pessoa sentada num bar bebendo, é como se eu estivesse vendo alguém num hospital, onde você vê aquele soro do lado e aquilo entrando na veia. Você sabe que quem tá tomando soro tá doente. Você sabe que o cara que tá no bar todo dia, ou bebe todo dia, ou faz todo dia, sem razão e sem motivo nenhum, ele tá doente. Ele tá doente. E isso vai acabar trazendo consequências para a vida dele. Então a gente sabe que esses ferimentos, que às vezes são físicos, como uma pessoa propriamente se mutilar, nós já falamos nisso também, ou esses ferimentos são porque a pessoa ficou tão louca e saiu caindo por tudo quanto é lugar que possa existir. Porque a gente já viu esses senhorzinhos, né, não são senhores nem nada, mas que vivem caindo de esquina, ou caindo largado, e gente drogada, e tudo machucado, e boca ferida, e nossa, você se conhece bem. Você conhece bem tudo aquilo. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Então, olha como a pessoa, ela buscou resolver o sentimento dela, da ausência de Deus, na onde? No mundo. E onde ela procurou? Na bebida, e que ele fala de bebida misturadas. Deve ser algum tipo de bebida alucinógena, alguma coisa que a Bíblia não deixa muito clara. Mas com certeza é diferente da primeira bebida. Então ele devia misturar alguma coisa na bebida, algum alucinógeno, alguma coisa, para não sentir a tristeza e nem a dor, ao invés de procurar ao Senhor. Então quando nós procuramos a Deus, as outras dependências e as outras necessidades, elas passam. O problema é quando nós acreditamos nas coisas erradas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, porque naquele instante que você bebe, naquele instante que você se droga, de alguma forma parece que está resolvendo o problema. Ou no instante que você se distrai. E aí você justifica, porque eu estou deprimido, porque eu estou... Você está sim. Deus está longe da tua vida. Qualquer pessoa que viver longe de Deus vai se sentir assim e vai procurar soluções no mundo, porque muitas vezes ela nem conhece a Deus. E é por isso que nós testemunhamos, é por isso que nós partilhamos esse devocional, por isso que nós incentivamos a leitura da palavra de Deus, porque isso pode mudar a vida. Quando a gente olha na história do rei Davi, enquanto Saul ainda era rei e ele tinha desagradado ao Senhor, um espírito maligno o atormentava. E Deus, ele simplesmente permitia que esse espírito se acalmasse quando Davi tocava a lira para ele. De alguma forma, quando Davi adorava ao Senhor através da música, o espírito se acalmava. E assim nós temos também que ouvir louvores. E assim nós temos também que adorar ao Senhor, cantar, exaltar a Deus, agradecer. Porque senão esses espíritos, eles não passam, essa fome e essa tristeza, ela não deixa de existir. Então, quando a pessoa ela olha e acha que vai ter uma solução, só que se você olhar aquilo que você tem procurado, aquilo está destruindo a tua vida. Se você faz algo para aliviar e depois você se sente mais mal ainda, aquilo não é a solução. Porque quando nós sentimos a presença de Jesus no nosso coração ele se acalma. Pois no fim, ela morde como uma cobra venenosa. E é isso. A solução que o mundo dá vai te custar muito caro. A pessoa que fuma, tô fumando um cigarro porque para me acalmar, ou tô tomando um calmante, tudo que você toma que foi um ser humano que fez, que de alguma forma sabota os teus sentimentos, vai trazer consequência depois. Não adianta você buscar pessoas ou buscar soluções do mundo para resolver problemas que são espirituais. Você sabe que existe o frio, mas não quer vestir a blusa. Sabe que existe a fome, mas não quer comer. Não adianta. São coisas que nós precisamos fazer para que a dor ela possa parar de existir na nossa vida. Se a gente continua lendo lá em Gálatas 5, versículo 17, 22 e 23,
A palavra do Senhor, ela diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. A quem Paulo está dizendo? A igreja de Gálatas. Beleza. E o que Paulo está falando? Ele está dando discernimento espiritual. Nós falamos um pouco sobre as coisas que nós sentimos e a razão do que nós sentimos e como normalmente, naturalmente, nós vamos buscar a solução disso. É sempre da mesma forma. Sentiu dor, você vai procurar pessoas. Dificilmente você vai sentir dor e procurar Deus. Então tá bom. E o que Paulo está falando? Que quando Deus não está conosco, nós sempre vamos pensar de uma forma diferente da forma que Deus pensaria. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Então, quando Deus está conosco, nós vamos sentir exatamente o contrário das coisas que nós sentimos e vamos fazer o contrário das coisas que nós iríamos fazer. Então, vai ter uma virada de chave de 360 graus. E não adianta você olhar uma pessoa e querer que ela tenha essa virada de chave sem Jesus, sem arrependimento, sem ter fé, sem ler a palavra de Deus, sem nada. Você acha que isso é uma coisa da vontade humana? Porque quando nós não temos sabedoria, não adianta. Eu vivi 27 anos acreditando desse jeito que eu estou explicando, que nós éramos responsáveis pelos nossos sentimentos e a culpa era sempre das pessoas, nunca minha. Nunca a culpa era minha. E eu carregava aquela dor dentro de mim para todo lugar que eu ia. E aí? Quando que isso mudou? Quando eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a sentir a presença de Jesus, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Cadê aquela tristeza? Cadê aquele negócio que eu sentia todo dia? Por que passou? Poxa, meu pai tá ali, minha mãe tá ali, meus problemas tá ali, as coisas tá tudo ali, tá tudo igual a minha avó, mas dentro de mim tem alguma coisa diferente. Opa, peraí, eu vou ler mais desse livro aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. E aquilo foi passando, aqueles sentimentos de morte, eles foram passando, aquela depressão, ela foi passando, aquela ausência da vontade de viver, ela foi passando. E olha que interessante, os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Quando nós seguimos a natureza humana e fazemos o que nós queremos, ela vai ensinar você a buscar bebida, ela vai ensinar você a buscar pornografia, ela vai ensinar você a buscar as coisas que são erradas, elas vão tentar resolver um problema espiritual de forma carnal, e isso não vai dar certo, porque aquele sentimento não vai passar. Você bebe, fica 2, 3, 4 horas ali muito doido, depois volta tudo do mesmo jeito e pior. Então nós sabemos que os dois são inimigos e eu não posso obedecer enquanto Deus não estiver comigo. Porque não quer dizer que eu não vou viver a minha vida e não vou fazer as coisas, mas eu vou fazer o que o Espírito colocar dentro do meu coração. Não o que a minha natureza colocar dentro da minha ideia como a solução. Senão eu vou acabar gerando o quê? Sofrimento e dor. Você vai tentar colocar os teus sonhos sobre as costas de uma pessoa que às vezes ela já está te fazendo bem, mas não é do jeito que você quer, e você vai recompensar com ingratidão. Porque para você ou é tudo ou é nada. Enquanto você não vê a pessoa na lona, destruída, sabe, abatida, você não sossega, porque o mal é desse jeito. Enquanto Deus nos ajuda a levantar, o diabo passa rasteiro o tempo inteiro, o tempo todo. Então, os dois são inimigos. Então eu sei que eu quero servir ao Senhor. Louvado seja Jesus Cristo pela oportunidade que Ele nos dá. Louvado seja o Senhor porque Ele nos perdoou. Louvado seja o Senhor porque Ele nos deixou a sua palavra. Agradece ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz, por pagar os meus pecados, por permitir que eu possa negar a minha natureza humana. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Só pede, agora agradece.
E aí nós vamos entender que quando eu faço isso, quando eu coloco a minha esperança em Jesus, quando eu aceito aquilo que Deus faz na minha vida como algo bom, olha o que eu vou sentir. Mas o Espírito de Deus produção, Ele faz acontecer. O que você produz, Senhor? O amor. Quantas vezes você não quis sentir o amor e achando que precisava encontrar alguém? Quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós encontramos o amor. E é um amor que não vai vir te cobrar depois. É um amor que não espera nada em troca. O que mais que nós sentimos, Senhor? A alegria. E você achando que para ser feliz precisava acontecer aquilo que você queria, que precisava mudar, que precisava fazer, que precisava acontecer. Ai, porque se isso, se aquilo. A alegria, a paz, a paciência. Quantas vezes você não reclama que não tem paciência com as pessoas? Você está dando um testemunho de quê? De que o Espírito Santo não está com você. E o que você deveria fazer quando você percebe que esses sentimentos estão contrários à presença de Deus? Orar, buscar, clamar, se arrepender, reconhecer. A delicadeza, tratar os outros com educação, a bondade, ter empatia pelas pessoas, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está falando. E bondade não é só dar alimento. Bondade é entregar palavra, é entregar conhecimento, é entregar sabedoria. Bondade não é só vida nessa vida, porque se eu estiver solucionando o problema do momento com coisa desse mundo, é como se eu estivesse dando a bebida pro triste. E nós sabemos que o que ele está precisando é o alimento da alma, não é o alimento do corpo. Claro que nós devemos prover os dois, se necessário, mas primeiro da alma. A fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Por isso que você não faz o que você quer. Por isso que quando você coloca uma meta na sua vida, você nunca consegue atingir. Não tem domínio próprio. Isso é só quem tem Jesus. Nós só conseguimos viver na nossa vida quando Deus está conosco. Senão, quando você vê, você já fez. Você está viciado em coisas. Está viciado nas coisas. Você acha que você precisa desse cigarrinho pra você? Você acha que você precisa dessa droga? Você acha que você precisa ficar bebendo? Você acha que precisa de tudo isso que você colocou na tua vida? Ficar com jogo, com coisa? E ainda quer pôr a culpa nos outros. Ah, eu tenho depressão. Você tem falta de Deus. Você desculpa. Eu já tive. Eu não te culpo. Eu também não me culpava. Porque eu era ignorante. O que eu ia fazer? Você acha que hoje eu tento passar essa mensagem para vocês gratuitamente por quê? Porque seria um crime eu conhecer a verdade, sabendo que essa verdade ela pode ajudar muitas pessoas e achar que isso deveria ser uma fonte de receita. Não tem sentido fazer isso, é crueldade. Você vê que quando nós estamos vendo de novo a tragédia, sempre com coisa, todas as pessoas elas se mobilizaram para mandar alguma coisa que pudesse trazer alívio. A tragédia acontece todo dia na vida de todo mundo. Quantas pessoas elas não estão aí falando da tristeza que existe dentro do coração, sentado em bares, sentado em coisas, internado em clínicas e isso, e você tá ali com a pessoa e ela ali reclamando e se queixando, porque a palavra lá em cima falava, olha, essas pessoas elas se queixam, essas pessoas elas reclamam. E olha a diferença de viver com o Espírito de Deus. E contra essas coisas não existe lei. Então o pecado, quando nós estamos com o Senhor, ele deixa de existir enquanto nós estamos. Por isso que nós devemos buscar a presença de Deus o tempo todo. Porque se nós paramos de buscar, Deus ele sai de perto. Se ele não saísse de perto, não tinha mau sentimento. Não adianta a gente querer criar uma ignorância espiritual aqui para ficar falando, porque não, porque... O que você está sentindo? É como se você falasse, eu tô sentindo frio, mas eu tô de blusa. Não, eu tô, mas eu não... Eu tô comendo, mas a fome não passa. Eu tô bebendo, mas a sede não passa. Claro que passa. Passa sim. Então tem alguma coisa errada naquilo que você está pensando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você possa entender que os teus sentimentos, eles estão dando indicativos que você precisa orar e buscar o Senhor. Se arrependa dos teus maus caminhos. Escute esses devocionais todos os dias. Vou falar para você no começo fazer um sacrifício, porque depois você vai ganhar o domínio próprio e isso vai fazer parte da tua vida. E através da tua vida outras pessoas vão poder ter esse discernimento.
A tua vida vai ser ressignificada, o teu coração ele vai viver em paz, sem dependência emocional, sem dependência de nada. Todos esses vícios que você tem, eles vão sair da tua vida, essa tristeza vai sair do teu coração. Vai começar a cuidar de você, vai começar a comer mais certo, fazer as coisas mais direito, sabe, se cuidar. Quem ama, se cuida. Chega de achar que você precisa provar alguma coisa para alguém, ou fazer alguma coisa, ou isso, sabe? Se volta a tua vida para você e com Deus. Ame as pessoas que Deus colocar na tua vida, perdoe quem tiver que perdoar e siga em frente. Porque a nossa vida não é aqui e nós estamos nos preparando para viver a eternidade ao lado do Senhor. Quando entendemos nossos sentimentos, descobrimos a diferença que Jesus faz na nossa vida. Por quê? Porque Deus é o amor e nós precisamos desse amor para viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.